Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso amado IDcast, o podcast mais missional que você vai encontrar nessa internet. Vocês estão bem? Espero que estejam muito bem. E hoje eu tenho uma companhia maravilhosa, uma missionária, uma mulher de Deus que o Senhor levantou para levar chamas para Angola. Michele. Amém. Muito obrigada pelo convite. O prazer é nosso. Nós vamos ouvir essa mulher de Deus, as suas experiências, o que ela tem vivido nessa terra maravilhosa, que é a África. Mas antes disso, eu quero deixar uma passagem, um versículo, para que possamos meditar em relação a isso. Isaías 61, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Essa é a missão da igreja, essa é a sua missão. Você foi ungido pelo Espírito de Deus com autoridade para levar uma mensagem que vai transformar corações. Amém. Michele, que honra te receber no nosso IDcast. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço, a honra é toda minha estar participando desse IDcast. E engraçado, assim, que eu conheci, na verdade, a Michele através de uma amiga, né? A Gabi, vou até citar o nome dela aqui. Muito obrigada, amiga, pela sua indicação maravilhosa. E a Gabi, essa semana, entrou em contato comigo e falou assim: Aline, você precisa fazer o podcast com a Michele. Michele, ela vive na pele os desafios do que é viver do outro lado, né? Em um outro continente, pregando essa mensagem que já queima no seu coração. Michele, então pode se apresentar. Amém. Como a Aline disse, me chamo Michele. Eu atualmente estou servindo ao Senhor em Angola. Há 2 anos eu estou servindo ao Senhor em Angola. Estive me capacitando e me preparando para esse tempo. Desde 2019 eu venho me preparando e há 2 anos atrás, então, o Senhor me concedeu o privilégio de servi-lo em Angola, onde tem sido uma bênção estar ali com os nossos irmãos angolanos, compartilhando a palavra de Deus, evangelizando, discipulando também e vendo a expansão do reino de Deus naquela nação. Uau, que incrível, né? São experiências de fato que eu acredito que você levará para toda a sua vida, porque marca, né? E para a gente começar o nosso IDcast, nós temos muitas perguntas aqui, pessoas que enviam também perguntas para nós, querendo saber sobre a sua vida, como é viver em uma outra nação, servindo o chamado de Deus e tendo essa vida missional. Como nasceu o chamado missionário na vida da Michele? Amém. O chamado nasceu desde quando eu me converti, né? Há mais de 20 anos atrás, quando eu me converti, Deus já trouxe esse desejo muito grande no meu coração. Desde então eu comecei a servir ao Senhor na minha igreja local, sempre com o intuito de que um dia o Senhor me concederia o privilégio de poder ir às nações. Então, está no campo missionário. Então, surgiu através da minha conversão, entender a necessidade e a urgência de pregarmos o Evangelho, anunciarmos o Senhor Jesus. Afinal de contas, o Evangelho chegou até a mim, eu tive a minha vida transformada e entendo que o Senhor também deseja alcançar e transformar outras vidas. Então, o meu ministério, o meu chamado começou aí nessa minha conversão, entendendo e obedecendo o ID do Senhor Jesus. E estar em Angola hoje é um cumprimento da palavra de Deus sobre a minha vida. Glória a Deus, que lindo, né? E Michele, você falou algo que nós temos falado isso em outros episódios também do podcast, como é importante nós servirmos na nossa igreja local. Você acabou de citar que isso também começou na tua igreja local. E eu acredito que a missão começa dentro também, né? Você serve a sua casa, você serve a sua igreja, a sua comunidade de fé, a sua cidade. De alguma forma você é relevante para a sua cidade. E aí o Senhor, ele começa a alargar as fronteiras, né? Ele começa a aumentar o espaço da tua tenda. E aí o Senhor te faz alcançar outras nações, né? Outros povos. Exatamente. E é muito importante, né, nós que recebemos o chamado do Senhor, entender que nós começamos a servir a Deus e ao seu povo dentro da nossa igreja local. O ID, né, aí no gerúndio, né, enquanto vão, façam.
Enquanto estão indo, façam discípulos. Então, devemos começar dentro da nossa igreja local. Ali nós servimos ao Senhor, servimos aos nossos líderes e, consequentemente, também ao povo de Deus. E daí Deus vai nos preparando, nos moldando, até chegarmos ao lugar onde Ele deseja que estivermos ali para poder servi-lo. Glória a Deus. E, Michele, como você sentiu esse anseio? Eu sei que você tem algumas experiências anteriores à Angola, mas como o Senhor trouxe essa convicção, essa certeza no seu coração que seria a África? Eu sempre orei por África, pelo continente africano. E Angola surgiu durante o meu preparo, durante o tempo em que eu estive me preparando e orando ao Senhor por um direcionamento para o continente africano. E então, Deus confirmou no meu coração e também compartilhando e conversando com a equipe que me enviou, a minha igreja local, a agência missionária também, que faz parte do meu envio para Angola. Então, nós vimos a necessidade e aí Deus preparou tudo para que então eu pudesse chegar ao continente africano, especificamente ao país de Angola. E obviamente eu acredito que antes da tua ida, antes do teu envio, você passou por um processo de treinamento missionário. Como foi esse processo para você? Sim, foi fundamental, né? Porque às vezes nós, no ardor da emoção, sentimos o chamado, o desejo de servir ao Senhor num campo transcultural e às vezes nós esquecemos um pouco desse preparo. Então, eu fiz 1 ano de curso, fui para uma escola de treinamento missionário, fiz 1 ano de teórico e prática, estive 6 meses na Argentina, onde eu pude aprender também uma outra língua, sobre uma outra cultura. É importante para nós que desejamos ir para um campo missionário, termos essa imersão em uma outra cultura. Então, o preparo teológico, ele faz toda a diferença até nós chegarmos ao campo. Então, me enriqueceu muito, aprendi muito, e hoje eu vejo que esse foi o tempo que Deus estava me preparando para chegar então em Angola. Glória a Deus. Existe uma expressão bíblica, ela não encontra diretamente na Bíblia, mas é um contexto sobre a adoração de Davi. E essa me chama muita atenção, eu me lembro muito de Angola, de África, né? Sim. Em relação aos cultos, como eles se expressam, como é tudo tão intenso. Essa expressão se chama halal, né? Que é adorar com toda a intensidade, com tudo que você tem. E eu amo assistir os vídeos, né, dos cultos na África, como eles fazem o momento da oferta, o louvor, eles vão dançando, eles são extremamente intensos, né, Michele? Sim, são muito intensos. Eles servem ao Senhor com muita alegria. Com muito amor e com todo o seu ser, né? Como você citou Davi, né? Com todo o seu ser, louve ao Senhor. E os nossos irmãos angolanos são assim, com muita música, com muita dança, com muito sorriso. Eles dão o seu melhor para o Senhor e, consequentemente, nós vemos essa expressão, né? Através da vida deles, né? No momento ofertório é muito lindo, eles vão dançando com toda alegria, com toda gratidão a Deus, né, por aquele momento ali. E tem uma pergunta aqui que até eu mesma fiquei muito curiosa. Qual foi a reação dos seus pais, da sua igreja, da sua família, ao saber que você estava indo para Angola? Sim, os meus pais, eles sempre souberam, né, desse meu desejo, eu sempre coloquei eles à parte, né, desse meu desejo, acho que já estava preparando eles, né, para esse tempo, onde eu estaria mais longe, né, mais um tempo distante, assim, deles. Para minha igreja foi uma surpresa, por conta, eu sou uma pessoa muito tímida, eu falo que eu sou uma improvável que Deus tem usado nesse tempo, né? Então, de início foi algo surpreendente para eles, mas eu recebi o apoio total de toda a minha igreja, desde a liderança até os meus irmãos, todos eles me apoiaram, estão comigo durante essa missão. Então, para alguns ainda é uma surpresa, né? Eu estar lá, mas com muita alegria. Deus, né, tem me feito aí quebrar alguns paradigmas que eu tinha sobre mim mesmo, né, para poder então obedecer a sua palavra, né.
E você falou algo muito importante sobre a sua igreja, né? Sim. E é importante você, como igreja, entender a necessidade da missão. Enviar o missionário, cuidar do missionário, da saúde emocional, física, né? E psicológica do missionário no campo. Então, se você tem na sua igreja um jovem ou alguém que tenha esse despertar, né? Que tenha esse coração missional, é importante que você possa também investir nisso, né? Financeiramente, que você possa enviá-lo. Michelle estava falando aqui que ela é tímida, gente, mas nos bastidores do podcast, ela estava dando uma aula de missiologia pra gente. Estava eu aqui e toda a equipe aqui atrás, todo mundo silencioso. E eu falando, uau, gente, ela realmente sabe do que ela está falando. E você falou algo muito importante, eu acho que a gente não pode deixar de falar. Você falou sobre como a missão é vista em toda a Bíblia. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim. Durante o meu preparo, né, para o campo, eu tive uma disciplina e chama-se, né, Base Bíblica de Missões. Foi um despertar para a minha vida pessoal e ministerial também. Foi aonde eu entendi que toda a Bíblia, toda a narrativa bíblica, ela fala e trata sobre as missões, sobre a missão de Deus, sobre a Missio Dei. A missão é do Senhor, né? Ele iniciou esse plano, esse propósito. É uma tarefa dele, o qual ele tem nos convidado a fazermos parte juntamente com ele nesse grande plano, nesse grande propósito. Então, olharmos para a Bíblia como um olhar que toda ela trata de missões, ela muda toda a nossa perspectiva e toda a nossa cosmovisão acerca de levar o Evangelho e de fazer o Senhor Jesus conhecido entre todas as nações da terra. E você falava sobre Gênesis 3, né, quando a Bíblia relata a vinda de Jesus, né? E eu acho isso incrível, porque ali já revela um Jesus missional. Jesus, ele viria para esmagar a cabeça da serpente, mas ele viria para ser um Deus missional, relacional e missional. Exatamente. Em Gênesis 3,15, pela primeira vez nós vamos ver Deus anunciando o Evangelho, né? Uma profecia do próprio Deus, o qual nós chamamos de proto-evangelho. Pela primeira vez Deus está anunciando e apontando para Jesus como descendente que viria para pisar a cabeça da serpente. E quando Jesus diz, né, está consumado, essa profecia, ela é concluída, né? Ela é realizada na vida, no ministério e, acima de tudo, né, no sacrifício de Jesus na cruz. Uau, gente, temos muito que aprender com a Michelle. Depois a gente vai deixar os contatos, né, o Instagram dela. Sim. Se você tiver mais alguma dúvida, se você tem um interesse ou um chamado específico para Angola, para a África, ela pode ser essa ponte, né, Michelle? Com certeza. Para te motivar, para incendiar o seu coração até você chegar àquele lugar. Michelle, me conta mais uma coisa. O que mais marcou a sua vida, os primeiros meses que você chegou ali, o que mais marcou você assim no país? O que mais me marcou, Aline, foi ver que realmente os meus pés tinham chegado àquele lugar. Os primeiros meses, né, eu estava como quem sonha. Uau. Porque eu orei muito tempo, né, eu sempre tive, né, no meu coração, como eu disse, essa convicção de que seria em algum lugar de África. Uhum. E quando os meus pés pisaram, e durante os primeiros meses principalmente, eu estive como quem sonha, conhecendo os irmãos, a cultura, embora seja o português, né, a semelhança na língua ainda é um desafio, porque você tem que se comunicar com eles, da maneira deles, né, se fazer entendível. Então, eu estava realmente como quem sonha, né? Para mim, eu estava muito grata ao Senhor por aquele tempo, por aquela oportunidade. Ainda não sabia todos os desafios que viriam pela frente, mas muito grata ao Senhor por aquela oportunidade de meus pés estarem pisando em território angolano, especificamente, né, no continente africano. Era como se realmente você sentisse ser a resposta, né? Exatamente. Senhor, eu disse, eis-me aqui. Exatamente. E hoje, de uma forma responsiva, eu entrego ao meu chamado ao Senhor para que eu sirva nessa nação. Sim. E por falar nisso, nós estávamos conversando sobre choque cultural. Acho muito importante. Porque se você tem um desejo de ir para uma outra nação, terão algumas coisas que você vai precisar vencer. E o que mais, assim, em relação a choque cultural, te marcou em Angola?
O que mais me marcou foi justamente essa diferença do idioma, né? O português, né? Nós temos um português aí abrasileirado e lá um português bem mais formal, né? Então, você se adaptar ao português já não é muito fácil. Então, você se adaptar e aprender a forma como que eles se comunicam, né? Dentro da sua própria língua, que no caso é o meu idioma também. Então, me causou um pouco de choque. E além... algo que eu ainda enfrento muito, é a questão do fuso horário. Algo bem simples, mas que para mim ainda é algo que eu ainda estou em adaptação. No resto, graças a Deus, eu consegui superar. E em relação a isso daqui também é mais uma curiosidade, né? Sim. Em relação à comida, como que você encarou esse novo momento da sua vida? Porque o Brasil tem uma regionalidade, Sim. né? E como é em África, assim, para você se alimentar? Como foram esses primeiros meses para você se adaptar à comida local? Graças a Deus, a cultura angolana, a base da alimentação é o arroz e o feijão, glória a mandioca. Então, coisas muito semelhantes que nós temos aqui. O milho, a batata. Então, não tive esse choque com a alimentação. Eles têm os pratos típicos deles, né, que é o fungi, o mufete, que são muito gostosos, por sinal, mas eu me adaptei bem. Tá em casa, né? Tô em casa. Arroz e feijão, a gente tá em casa. Sim, feijão preto ainda, né? Ei, que delícia. Sim. E lá a gente estava até conversando sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho de uma forma mais profunda. O que você faz, assim, de uma forma muito intencional? Você fala sobre escolas, você leciona lá também, né? Me conta o que você faz, assim, especificamente em Angola. Sim, eu fui para Angola para me juntar em uma equipe, né? E hoje nós estamos lá, somos 2 missionárias, mas com os pastores, né? Alguns líderes locais também. Nós estamos com um seminário teológico, onde nós damos ensino bíblico para os nossos irmãos, capacitação também para pastores e líderes angolanos, né? Há uma necessidade muito grande do ensino bíblico, do ensino teológico, da palavra de Deus. Então, nós estamos finalizando no final do ano, se Deus permitir, nós iremos formar a primeira turma em bacharel. Ai, que lindo. Estamos muito contentes, temos 23 alunos, 23 a 25 alunos, e que irão se formar no bacharel. Lá nós chamamos de licenciatura. Estamos muito contentes por esse tempo. E também apoiamos, né? Nós servimos numa igreja local, mas também apoiamos as demais igrejas, não só em Luanda, mas também nas outras províncias. Então, nós viajamos para pregar, para dar ensinos, né? Dar estudos também. E além do evangelismo e do discipulado, o qual também nós estamos aí em constante andamento, trabalho. E também Deus tem nos abençoado, estamos aí trabalhando com crianças e adolescentes também, e preparando líderes vocacionados, né, para que possam servir as nossas crianças e os nossos adolescentes. Há uma necessidade muito grande também para que tenha pessoas capacitadas a ensinar a palavra de Deus às crianças, né, como nós dissemos aqui, tem muito cântico, né, muita dança, mas nós sabemos que o fundamento da fé cristã é a palavra de Deus. E a gente vê como a missão se completa. Deus, ele levanta profissionais realmente para poder abençoar as nações com aquilo que ele já tem. Há uns meses atrás, eu entrevistei o Felipe, missionário que é um amigo nosso, um parceiro também, e Felipe, ele tá indo para Colômbia, passar um tempo lá, e ele veio de Papua Nova Guiné. E ele falou que a Jocum, ela leva um barco, né, com vários profissionais. Então, profissionais da saúde, da área da educação. E a gente vê como realmente tudo se conecta, né? Então, se você tem uma profissão, se você tem uma vocação, como a Michelle está falando aqui, da área da educação também, e você tem um chamado missionário lá, é muito necessário, né? Sim, com certeza. E eu creio que todo cristão, né, ele tem o que ensinar acerca da palavra de Deus, né? E como nós sempre falamos, né, o ID, né? O ID é para fazer discípulos, e fazer discípulos é ensinar acerca de Jesus, né? Então, nós que temos a palavra de Deus e temos um pouco de conhecimento, né? Nós podemos sempre
ensiná-la, né? Então, e aí vai abrindo, né, a mente dos irmãos, as nossas mentes também. Nós que ensinamos também aprendemos muito, né? É uma via dupla e vai e volta, né? É maravilhoso. Sim. E, Michele, o que mais te chama a atenção na cultura local, assim? Eu também tinha essa curiosidade. Acho que, na verdade, são muitas coisas que eu queria saber, né? Mas o que te chama mais atenção ali na cultura? O que você acha mais lindo, mais familiar para eles, que você também conseguiu se identificar? O conceito de família, eles são muito família. Eu acho isso muito lindo. Eles vivem muito juntos, sabe? Não são muito individualistas acerca de família. Eu acho isso muito bonito. Eles reúnem muito as famílias para tudo. Eu acho isso muito, muito bonito, né? Eu tenho uma família pequena e lá as famílias são grandes, né? Então, quando reúnem todos, assim, vira uma festa, né? Muita música, muita dança. E a alegria deles é algo que é contagiante e me contagia muito. Então, são duas coisas assim que me chamam muito a atenção e que, mais uma vez, né, eu vejo Deus, né? Nós somos uma família também, né? E Deus te inseriu numa família. Com certeza. Você sai do Brasil com a sua família local aqui, Sim. mas Deus te insere em uma família africana lá. Sim. É lindo isso. Me acolheram muito bem, sou muito grata. Eles são muito receptíveis, são muito calorosos, né? Então, me sinto em casa mesmo lá. Que bom, que bênção. E, Michele, em relação, vamos entrar agora em um novo patamar assim, do nosso podcast. Vamos falar sobre desafios. Sim. É sempre necessário, né? Sim. O missionário, a gente conhece alguns missionários que, infelizmente, por alguns desafios, eles retornaram do campo antes que, de fato, a missão acontecesse ali de uma forma efetiva. Né? Muitos por problemas realmente na questão financeira, né, dos recursos financeiros, outros por questões psicológicas, porque não se adaptaram à terra, ao local. Esses dias eu estava assistindo um podcast de um missionário que ele morava no Nepal, e eu amo muito a Índia, né, então sempre estudo relacionado muito ao país e à cultura, mas também como é viver como missionário, né, nesses lugares. E aí ele falou que quando ele chegou lá, ele achou que ele não ia adaptar, né? Que ele saiu de Belo Horizonte, aí ele chegou lá e falou assim, não é possível, eu não vou conseguir adaptar nesse lugar. Porque a comida é muito diferente, a cultura é muito diferente, o peso da religião lá é algo que é muito, muito intenso, né? A Índia mesmo são muitos deuses, né? E aí ele falou, não vou conseguir adaptar nesse lugar. E aí tinha um amigo dele que parecia que ia adaptar demais, assim. O rapaz chegou e falou assim, pra mim tá fácil, né? A comida é ótima, tô gostando da casa, tá indo tudo bem. E aí ele falou que nos primeiros dias ele tava com medo de voltar, porque ele falou assim, não é possível, não vou conseguir. E aí esse amigo dele, assim, eu vou te ajudar, vai dar tudo certo, né? E ele falou que passado uns dias, esse amigo dele, que parecia confiante, chegou pra ele e disse, eu tô voltando pro Brasil. Uau. Então ele entrou num estado depressivo, enfim. Então tudo isso precisa ser tratado na missão, né, Michele? Sim, com certeza. E aí, Aline, novamente eu volto lá no preparo do missionário antes do campo. É fundamental justamente por isso, sobre tudo isso que você falou. Nesse preparo é que nós vamos conhecer uma nova língua, entender uma nova cultura. No meu caso, eu fui para a Argentina, né? Uma língua totalmente diferente da nossa, uma cultura, né? A alimentação diferente. Então, aí nesse preparo, Deus vai confirmando e nós também vamos percebendo se nós estamos preparados ou não para irmos realmente para uma outra cultura, né? E enfrentarmos o desafio da língua, da alimentação, do clima, né? De tudo isso que engloba aí você estar num ambiente diferente do seu. Então, eu acho muito necessário o vocacionado, aquela pessoa que tem o chamado para ir, antes passar por esse preparo, por esse treinamento. Porque daí você vai se fortalecendo, você vai se conhecendo também. Quando você chegar no campo, né, você sempre vai encontrar desafios novos, mas você vai estar mais preparado para poder resolver algumas situações. Então, o preparo, né, o preparo é fundamental.
E Deus, ele vai te dando uns insights, né? Sim. Ele permite você, talvez, fazer missão na sua cidade, que é a missão Sim. urbana, que é extremamente necessária. Com certeza. Por um tempo, acredito que a igreja ela ficou reduzida, eu acho que essa é a palavra correta, a entender que missão era só aquele missionário, irmão, que saía da sua comunidade local e ia para outro país. Sim. Mas aquele jovem que fazia missão na porta dos hospitais ou nas universidades, aquilo não tinha uma evidência tão elevada, né, a nível missional. E aí, hoje a igreja, eu acho que está muito bem consciente em relação a isso, né? Missão é onde você está. Enquanto você se move, a missão está acontecendo. E aí eu lembro de uma frase que o Max, aquele missionário que eu até falei, a gente estava falando de você, Max, e Ágata. O Max falou assim, se a sua fé, se a sua religião se resume somente aos seus cultos de domingo, parabéns, a sua religião é fracassada. Uau. Então isso é maravilhoso, porque isso te impulsiona ainda mais a entender que todo cristão é um missionário, aonde você estiver. E Michele, uma coisa também que eu acho que é uma curiosidade de muitos e é uma necessidade também da gente saber. Sim. Quais são os maiores desafios de um missionário hoje, 2026, né? Vivendo em uma outra nação. Qual é o maior desafio que você enfrenta? Acho que o maior desafio é essa questão mesmo de você adentrar numa outra cultura, né? Dentro da missiologia, nós chamamos de contextualização, né? Eu não vou deixar de ser brasileira, não vou deixar de ser Michele, de gostar de algumas coisas, né? Eu vou continuar sendo eu. Porém, inserida dentro de uma outra cultura, eu preciso entender que ali agora é o ambiente onde eu faço parte. Então, é muito importante contextualizarmos, né? Aprendermos a língua nativa, a língua que o povo fala, aprendermos a comer como eles, o que eles comem, a viver realmente como eles, né? Então, isso nos ajuda muito nesse processo e até mesmo nessa questão, qual foi mencionado aqui, do choque cultural, né? Que nós enfrentamos quando vamos para uma outra cultura diferente da nossa. Então, acho que o maior desafio ali, né, é esse mesmo, a gente entender que nós, né, não deixamos de ser quem nós somos, porém nós estamos numa outra cultura e agora nós temos um comportamento diferente, né, vivemos como eles, né, isso é um desafio muito grande e também nos ajuda a permanecermos, né. E você citou, Michele, em relação ao ensino, você estava falando sobre as crianças, Sim. né? Como na verdade, a realidade dessas crianças ali, em relação a realmente recursos, elas vêm, mas elas têm uma alimentação em casa, como que acontece isso ali? Porque nós temos uma visão de África muito Globo Repórter, né? Então a gente vê muito o lado da miséria da África, em lugares realmente insalubres muitas vezes. Sim. Mas como funciona essa questão? Como as crianças vêm até a vocês, assim, o projeto? Sim, a questão, né, essa questão social, né, ela existe em qualquer continente, qualquer país que você vá. Lá não é diferente também. Vemos muitas crianças fora da escola, né, e que gostariam de estar estudando, né, mas por conta da situação social do país, às vezes elas são forçadas a estarem, né, na rua, né, então deixam de terem esse aprendizado. Nós, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, então junto com as nossas igrejas nós temos tido acesso a crianças que são filhos de membros da igreja e outros também não. Então, é uma oportunidade para evangelizarmos essas crianças e, consequentemente, também alcançarmos as suas famílias. Nós temos igrejas em lugares mais afastados, né, da cidade, então é uma outra realidade. E aí nós vamos trabalhando dessa forma, né, de acordo com cada situação. Sim. E essas crianças, elas vão se chegando, como foi falado aqui, elas ouvem a palavra, elas ouvem que alguém tem algo para oferecer, né, e relacionado, né, à palavra de Deus, ao ensino, até essa questão mesmo, né, do acolhimento, né, do carinho, né, tudo isso, criança, ela é muito sensível, né, ela gosta muito da atenção, então, quando nós paramos para ouvi-las ou para estar com elas, isso daí já é uma força atrativa para poder trazê-las
para perto e então podermos ensiná-las, né? E conhecermos também um pouco da sua realidade e, de certa forma, poder oferecer alguma ajuda. Que maravilhoso saber que o coração de vocês queima também para um cuidado integral na vida dessas crianças, né? Com certeza. E, Michele, agora você caminha rumo a uma nova jornada. Sim. Né? Você está indo embora do Brasil, se despedindo das terras brasileiras, voltando para a sua terra, Angola. Como vai ser agora esses próximos meses? Quais são os novos projetos? O que vai acontecer? Sim, na próxima semana, se Deus permitir, estarei retornando com muita ansiedade, né, com muita alegria, gratidão. Saudades, acredito. Muitas saudades também. Grata por esse tempo. E grata e com muita expectativa no que Deus vai continuar fazendo em Angola, né? Nós vamos dar sequência, como eu disse, ao nosso curso teológico na preparação desses pastores e líderes, né, para estarem concluindo. E estamos também com projetos com as crianças e com os adolescentes, de não ensinarmos também só a palavra de Deus, mas também poder proporcionar a eles, né, o ensino básico, né, a alfabetização. Então, se Deus nos permitir, conseguirmos aí avançar um pouquinho. Muitas expectativas, Aline, no que Deus irá fazer ali nesse ano de 2026. E o Evangelho corre sobre a terra. Sempre. Se você quiser se envolver de alguma forma no chamado da Michele, quero deixar, depois a gente vai deixar em algum lugar aqui, pedir para o nosso diretor de mídia, né, nossos suportes aqui, deixarem aqui o contato da Michele, para que você possa conhecer um pouco mais do projeto dela e também ofertar nesse projeto, né, Michele? É muito importante, porque são muitas demandas, são muitas coisas, até a parte de documentação lá também, né? Isso é muito necessário, né? Sim, sim. No campo missionário tudo é necessário, né? E a gente vê a mão de Deus em tudo, né? E é um privilégio para nós, como eu sempre digo, né? Termos os irmãos, né, que estão aqui fazendo parte do que Deus está fazendo através das nossas vidas em Angola. Eu sempre falo que eu não estou sozinha e não vou sozinha. Eu vou com os meus cooperadores através das suas ofertas, das suas orações, intercessões. Então, todo aquele que se dispõe de alguma forma nos abençoar e orar está também fazendo parte do que Deus está fazendo em Angola. Amém. E isso é um privilégio muito grande para todos nós. Coloque o nome da Michele nas suas orações. Amém. Nós vamos ver coisas ainda maiores. Amém. Em nome de Jesus. Cremos. Michele, muito bom te receber. Eu ficaria aqui 3 dias conversando. Quem me conhece sabe que eu começo e não paro mais. Quando o assunto é missões, o quanto eu amo. E amo também receber pessoas que têm esse coração que queima por aquilo que está pulsando no coração de Deus. Eu entendo que missão é o suspiro do céu. E nós precisamos, é urgente para essa última hora. Nós acreditamos que essa será uma das últimas ondas, ou talvez a última onda de avivamento que a gente vai viver na Terra. Muitos jovens serão enviados. O Brasil tem uma promessa de ser um grande celeiro de envio para as nações. E nós estamos já experienciando isso. Amém. Eu quero que você deixe um recado para os nossos amigos missionários, ou você que ainda está em dúvida, será que isso é para mim, Senhor? Deus já falou com você, você está fugindo, sabe? Aquele Jonas. Mas deixa o seu recado, Michele. Como você pode se preparar? Eu quero que você lance mesmo essa fagulha para que corações sejam totalmente incendiados. Amém, amém. O campo missionário é extenso, né? A necessidade é urgente, né? Nós sabemos que o evangelho precisa ser pregado. Até que o Senhor venha, nós não podemos parar de pregar e anunciar o reino do Senhor. Então, para aqueles que estão sentindo essa chama arder no seu coração, já sentiram o chamado do Senhor para algum campo específico, ou que ainda está orando por esse direcionamento, a minha palavra é: continue orando, obedecendo ao ID, em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, e até chegar aos confins da terra. Aleluia. E isso, como eu disse, começa na nossa igreja local, sendo bênção para os de perto, para poder alcançar os confins da terra. Amém. E outro conselho também que eu gostaria de deixar é o preparo, né? Foi fundamental na minha vida, no meu envio. Então, nos preparar, nos capacitar, buscar conhecer a cultura, ainda mais a palavra do Senhor,
buscar os direcionamentos em todo o tempo de Deus para as nossas vidas, para tudo aquilo que nós vamos fazer e seguir em fé, né? Nós vemos aí, através de Abraão, o primeiro chamado, né? O primeiro sim de Abraão com a sua família e, acima de tudo, Aline, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu povo, a sua gente e pregar o evangelho, né? Amém. Eu acho que esse é o caminho para nós, não só nós missionários que estamos servindo ao Senhor num campo transcultural, mas para todos nós que somos chamados a servir ao Senhor desde a nossa igreja local. A partir do momento em que nós saímos das 4 paredes do templo da nossa igreja, nós já estamos pisando no campo missionário. Amém. Que você se sinta encorajado a desarmar talvez as suas tendas e partir para onde o Senhor te enviar. Que você possa ouvir o chamado dos céus. Vá e pregue o evangelho do reino de Deus a todas as nações. Michele, só para a gente encerrar, eu gostaria que você orasse por nós, abençoando os nossos amigos que estão nos ouvindo, os nossos idquesteiros, talvez. Será que tem algum... para que possamos nos sentir encorajados mesmo. Amém. Possamos ser lançados pelo Senhor, equibá-lo, né? Amém. Ir sem direito de retorno. Exatamente. Amém. Oremos. Senhor, nós louvamos a Ti, graça te damos, ó Deus, pelo privilégio de podermos compartilhar a Tua palavra e aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nações. Amém. Hoje, Pai, especificamente em Angola, Deus, qual o Senhor tem nos levado a servir nesse tempo. Deus, e nesta noite, Pai, neste tempo, eu quero orar ao Senhor, por um despertar, Senhor, amém, não só Jesus. No Brasil, mas ao redor do mundo, para que se levante, Senhor, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, Senhor, que preguem o evangelho, que amém, anunciem, amém. Senhor, a Tua palavra. Deus, quando nós olhamos, Pai, para a Tua palavra, vemos Deus enviando Jesus enviando o Espírito Santo, e o Espírito Santo, o Filho e o Pai enviando a igreja aleluia. Para o cumprimento desta grande comissão. Aleluia. Senhor, usa-nos, ó Deus, para que a Tua palavra, Senhor, alcance, Senhor, os não alcançados. Amém. Senhor, que possamos ser flechas, ó Deus, em Tuas mãos, amém, Senhor. Jesus. Que possamos ir em direção, ó Pai, ao lugar, ó Deus, aonde a Tua palavra deseja chegar, Senhor, amém, através das nossas vidas. Senhor, que cada um, Pai, dos ouvintes, daqueles que estão, amém, Senhor, participando deste idcast, Senhor, possa se sentir, Deus, motivados e encorajados, Senhor, em obedecer a Tua aleluia. Palavra. Senhor, é uma questão de obediência, Pai. A palavra do Senhor foi lançada sobre as nossas vidas, Senhor, e nós precisamos, Senhor, obedecê-la, Pai, para o cumprimento, Senhor, desta grande comissão. Amém, anunciar o Senhor até que o Senhor venha. Aleluia. Anunciar e pregar o Teu reino, Senhor, até que o Senhor venha buscar a Tua amém, igreja. Jesus. Senhor, e arde, Senhor, em nossos corações. Arde em nós, Senhor, o desejo, aleluia. Senhor, de sermos, Senhor, essa voz profética, amém, Senhor, nessa face da terra, amém, Pai, durante esse tempo. Abençoa, Senhor, os Teus filhos, Senhor. Abençoa as nossas vidas, Senhor, para que possamos seguir, ó Deus, no cumprimento desta missão. Pai, muito obrigada, Senhor. Aleluia. Muito obrigada por nos chamar a ser participantes com o Senhor nesta grande tarefa, neste grande plano, neste grande propósito que iniciou, ó Deus, em Ti e que sabemos também, Senhor, que findará em Ti. João teve a visão de que todos os povos, raça, tribo, línguas e nações estariam diante do trono adorando ao Senhor. Aleluia. E nós cremos, ó Deus, nesta aleluia. Palavra. E uma vez mais nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor. Amém. Envia-nos, ó Pai, amém, a pregar, amém, a anunciar o Teu reino. Amém. Assim como o Pai Te enviou, amém, Senhor Jesus, envia-nos também, amém, Senhor. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Michele, mais uma vez, muito obrigada. Amém. Que Deus te abençoe nessa nova jornada, nessa segunda etapa da sua jornada. E que você possa realmente receber surpresas do céu naquele lugar. Amém. Em breve nós estaremos lá. Em amém. Nome de Jesus. Muito obrigada. Orem por Angola, orem pelo povo angolano e por todo o continente africano. Amém. Como ouvirão se não há quem pregue? Ouse você ser uma resposta. Deus abençoe. Até o próximo episódio.